Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Já vou convidar você que deixe sua Bíblia aberta no livro de Juízes, que a gente já leu agora um trecho. A gente vai continuar olhando vários versículos desse texto. Bom, vamos fazer uma oração para a gente começar rapidinho? Senhor, obrigado, Pai, por mais essa manhã, obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor fale a nós por meio do estudo panorâmico do livro de Juízes. É o que eu peço nessa manhã, nos edifica através deste livro e coloca as palavras certas na minha boca, é o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Bom, a gente já viu o Pentateuco, a gente já viu Josué, e a história está caminhando. A história do povo de Israel está seguindo, está se desenrolando. E a gente agora chega, talvez um dos livros mais, vamos dizer, tenebrosos da palavra de Deus. O livro de Juízes é um livro difícil. Difícil não de ler, porque de ler ele é até, vamos dizer assim, gostoso de ler, porque ele é basicamente tudo narrativa, tudo história. E a história a gente gosta mais de ler. Mas ele é um livro difícil, porque o povo aqui é difícil, o povo aqui é complicado. Mas vamos aos poucos, vamos olhar primeiro as características básicas desse livro. Deixa eu só ajeitar ali, deixa eu ver se está passando aqui. Ótimo. Vamos olhar as características básicas desse livro. Primeiro, a gente sempre começa pelo nome do livro. E o nome do livro, tanto em grego como em hebraico, é Juízes. E é o mesmo significado, juízes. É juiz mesmo. Mas não o juiz que a gente conhece aqui no Brasil, na nossa língua portuguesa. Porque o título ele pode ser enganoso para nós. Porque quando a gente pensa em juiz, vocês pensam em o quê? O cara que vai julgar. Mas como é que é o cara, por exemplo? O cara é aquele cara de toga preta, com um martelinho na mão, está lá na frente ali, julgando as pessoas, falando se está certo, se está errado. Não é esse juiz, não é uma autoridade judicial aqui nesse livro, não é nesse sentido. O significado de juiz aqui, principal, é líder, libertador. Se você abrir a Bíblia, vamos lá, em Juízes 3:10. Juízes 3:10. Está falando do primeiro juiz de Israel, depois de Josué, né? Alguém lê aí, 3:10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Bem na hora que ela começou a ler, passou um caminhãozão ali, né? Então, está escrito aí, ele julgou a Israel. Mas ele não pegou cada uma das pessoas de Israel e ficou lá. Você está certo, você está errado, você fez isso aqui de errado. Não foi esse tipo de julgamento. Ele liderou Israel naquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Deus pediu para ele que fizesse tal coisa, ele foi lá, chamou Israel e falou, vamos, eu vou guiar vocês. Ele foi aquele que liderou a Israel. E no caso, a gente vai ver isso depois, ele também foi uma espécie de libertador de Israel. Isso vai acontecer com praticamente todos os juízes. Então, juiz não significa autoridade judicial, significa líder, libertador. A gente tem que ter isso em mente quando a gente olha para o nome desse livro. E vamos lá para a segunda questão, autoria e data. A gente sempre perde... fala um pouquinho sobre essa questão, e desse livro é complicado, essa questão. Por quê? Quem que é o autor de Juízes? A gente não sabe. Simplesmente foi escrito ao longo da história de Israel e chegou até nós.
A gente crê que soberanamente Deus fez com que o livro fosse composto. A gente não sabe quem, a gente não sabe se foi um, se foi dois, se foi vários. Mas o livro chegou dessa forma para nós. E a resposta a gente então não sabe quem é o autor. Obviamente tiveram muitos estudos. E aí eles conseguiram pelo menos tentar chegar numa data. Provavelmente ele foi escrito ali na época da monarquia de Israel. Mais ou menos ali depois de Saul, no início da época de Davi, do rei Davi, ou na transição, alguma época aí dentre Saul e Davi. E tem alguns textos que indicam para nós essa época que são interessantes e que eles vão trazer para nós um dos propósitos principais do livro de Juízes. Vamos abrir a Bíblia, então, em Juízes, para a gente ver algumas questões? Abre aí em 17:6, deixa eu ver se eu coloquei aqui, esses textos aí. Vou pedir para a Thalita abrir em 17:6, para a Tia Keila abrir em 18:1, para... Vocês estão com a Bíblia aí? Se quiser abrir. Marina, abre aí então 19:1, Dona Berenice 21:25. Quem começa? Thalita. Tia Keila. Marina. Dona Berenice, 21:25. Beleza, tem um padrão aí, né? Qual o padrão? Naqueles dias não havia rei em Israel. O autor do livro dos Juízes, ou os autores, a gente não sabe, ele foca muito nessa questão. Ele quer mostrar, nesse tempo não tinha rei. Nesse tempo não tinha um líder geral. Os líderes eram levantados ali na hora para resolver e acabou. Passou o líder ali, ficou sem líder de novo. Não havia monarquia, não tinha rei. Como ele está focando muito nisso, acredita-se então que foi escrito provavelmente na época da monarquia, porque já tinha rei na época que ele escreveu, certo? Mas tem um texto que eles pegam para dizer que foi uma data bem posterior. 18, 30 e 31. Olha o que diz lá, tá? Assim, os filhos de Dan é uma região, né? Que é uma família também que ganhou uma região, levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até ao dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, nesses dois versículos, eles estão indicando que aconteceu alguma coisa, que eles estão falando, até o dia que aconteceu tal coisa. No caso aqui, está dizendo que até o dia do cativeiro do povo. Que cativeiro é esse? Aí, muitos pesquisadores falam, é o cativeiro lá da Babilônia, muitos anos depois. Então, escrever esse livro, muitos anos depois, lá na frente. Então, a data não é essa, não. É um livro muito tardio. Devem ter mudado um monte de coisa escrito. E começa, né? Como sempre a gente viu em todos os outros livros aqui. Mas esse versículo é um tanto quanto dúbio, no sentido de que cativeiro é esse? Pode ser o cativeiro da Babilônia, pode ser o cativeiro do Reino do Norte, porque você lembra que Israel caiu em duas etapas? A gente já vai ver isso no livro dos Reis. O Israel caiu em duas etapas, o Reino do Norte primeiro e depois para a Babilônia, o Reino de Judá. Então pode ser o cativeiro babilônico, pode ser o cativeiro
do Reino do Norte, pode ser um cativeiro aqui da época mesmo. Então, a gente não consegue saber certinho, não dá para afirmar, é o cativeiro babilônico, que esse livro foi escrito muito lá na frente. Na verdade, a gente inclusive tem indicativos maiores ainda de uma escrita anterior. Vamos lá para o capítulo 1. 1:21. Lê aí, Lídia, para a gente, por favor. Então, Jebuseus e Jerusalém. Jebuseus é o povo estrangeiro que vivia lá em Jerusalém. O que ele falou nesse texto? Que naquela época eles não tinham sido expulsos de Jerusalém, esse povo chamado Jebuseus. E até os dias de hoje eles ainda não haviam sido expulsos. Quem foi que expulsou esse povo? Foi Davi. Ou seja, se foi Davi, certamente esse livro foi escrito antes de Davi ter expulsado o povo lá de Jerusalém. Mesma coisa no versículo 29 do capítulo 1. Alguém lê aí, por favor. Mais uma questão semelhante a essa. Essa cidade aí de Gezer está dizendo que não foi expulso o povo estrangeiro que estava naquela cidade, que eram os cananeus. Mas na época de Salomão, do rei, depois de Davi, essa cidade já havia sido tomada por Israel. Ou seja, provavelmente foi escrito antes de Salomão também. Então, a gente crê que esse livro ele não foi uma escrita tardia, foi alguém que pegou e registrou toda a história antes da monarquia. E ele tinha uma intenção bem específica. Eu quero mostrar que eu estou escrevendo aqui vendo como é a monarquia. E eu quero mostrar para vocês que sem a monarquia era muito pior. Era muito ruim. Um dos propósitos que a gente vai ver, então, desse livro é mostrar que Israel precisa de um rei. Israel precisa de um rei. E a gente vai ver isso. Inclusive, no capítulo 1, a gente não precisa ler porque são alguns versículos que vão mostrar isso. Mas, no geral, o autor ele vai mostrar que ele tem até uma preferência real. Vocês lembram que o primeiro rei foi Saul, que era de uma linhagem, ele era da tribo de Benjamim. E depois de Saul, quem veio foi Davi. E Davi era de uma outra tribo, ou seja, não foi passado de pai para filho normalmente. Mudou mesmo, completamente. Naquela época teve uma divisão da população de preferência. Quem vai ficar com Saul e quem vai ficar com Davi. E o autor aos Juízes ele é muito a favor, ou ele se mostra bem ao lado de Davi. Porque no capítulo 1, principalmente, você pode colocar aí que ele enfatiza bem. No versículo 1 ele já enfatiza, olha, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Ele já começa tomando partido de Judá, que é a linha de Davi, que é a família de Davi. E lá no versículo 21, que foi lido, ele inclusive fala de Benjamim, que é a tribo de Saul, de uma forma bem negativa. Ele fala, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. E por aí vai. E ao longo do livro ele vai dar outras dessas questões, falando, Judá fez aquilo que Deus queria que fizesse, Benjamim não. Ou seja, ele toma partido na linhagem real. Então, por essas coisas, a gente acredita que é um livro que quer falar sobre a monarquia, apesar de não ser da época da monarquia, ele está apontando para ela, e ele foi escrito nessa época. Essa é a questão da autoria e da data. A gente não sabe quem é o autor, provavelmente escreveu ali na época da monarquia. E o contexto do livro? Bom, esse é mais ou menos o contexto do livro. Registra a história do povo de Israel, abrangendo a história desde a morte de Josué até antes de Samuel. Dois personagens muito importantes. Primeiro, o que aconteceu quando Josué morreu? Acabou a liderança unificada em uma pessoa.
Depois, antes veio Moisés liderava o povo todinho. Aí veio Josué liderava o povo todinho. A gente, inclusive, leu isso lá no início da nossa escola dominical aqui. Josué liderava o povo todinho. Mas aí, quando acabou, Josué morreu. O que a gente vê no versículo 1 de Juízes? As pessoas se questionando. Quem é que vai nos liderar? Quem é que vai à peleja primeiro? Quem? Não tinha alguém que indicasse, não tinha um líder que chamasse para si a responsabilidade e fizesse tal coisa. Então eles oravam e Deus dava a resposta. No caso aqui foi Judá vai primeiro. Mas eles não tinham uma pessoa que liderasse. E aí isso foi 350 anos de Josué, desde a morte de Josué até antes de Samuel. Samuel a gente vai ver domingo que vem, no próximo livro, né, que são os 2 livros de Samuel. A gente termina aqui no último juiz antes de Samuel, apresentado para nós, que é Sansão. Então, quando chegou Samuel, por que Samuel é um personagem importante? Samuel ele foi o último juiz. E o que ele fez? Ele ungiu os reis, acabando com a época dos juízes. Ele foi quem ungiu Saul. Então, o contexto desse livro é a história depois de o último líder geral e a história de um povo sem líderes específicos, só com líderes chamados ponto a ponto, até o momento em que vai chegar um líder que vai iniciar a monarquia. Esse é o contexto desse livro. Tem também a questão do legado esquecido de Josué nesse contexto. Não sei se vocês lembram da aula passada que o Rafael deu para a gente sobre o livro de Josué. Ele falou que no início, quando começou o livro de Josué, o que vai acontecer? Josué foi o líder que levou o povo para conquistar a Terra Prometida. Para ir para a Terra Prometida, tirar aquele povo que estava lá de lá, porque agora aquela terra Deus deu para Israel. Só que não foi muito bem assim que aconteceu aqui em Juízes. Era para acontecer isso e Josué estava fazendo o máximo para que isso fosse feito, para que os outros povos de lá fossem tirados e o povo de Israel se estabelecesse. Mas em Juízes, a gente logo vê que o povo se cansou de fazer isso, que o povo começou a desistir desse plano. O povo falou, não, vou ter que entrar em guerra de novo com aquele povo, não, vou ficar no meu cantinho aqui, deixa aquele povo lá. E começaram assim, não, ao invés de lutar, por que a gente não tenta fazer uma amizade? Vamos fazer uma amizade melhor, para a gente tentar fazer as coisas vamos fazer a coisa do jeito fácil. Não vamos batalhar, não. Desobedeceram o mandado do Senhor em Juízes. Então, esse legado que Josué deixou foi esquecido. Josué ele termina falando, vocês têm que continuar. Vocês têm que continuar nessa empreitada que Deus nos deu para a gente dominar essa terra. Mas não foi isso que o povo fez. E aí fica em evidência talvez o tema mais negativo de Juízes e que ele perpassa o livro todinho. Vamos lá abrir em Juízes 21, 25. Já foi até lido, mas é importante a gente ler porque ele dá o tema negativo do livro de Juízes. Por isso que eu falei que Juízes é um livro difícil. Alguém lê aí o 25, 21, 25. Cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, não tinha alguém que indicasse. Na verdade, tinha a lei para indicar o que era mais reto. Mas para eles, cada um fazia da forma como achava mais reto. Isso dá o tom do livro de Juízes. Cada um fazia aquilo que achava melhor fazer. Esse é o tema negativo do livro de Juízes, o que vai nos levar ao propósito da escrita desse livro. A gente já falou agora as 2 coisas que formam principalmente o livro de Juízes. Primeiro, esse tema, e segundo, Juízes está mostrando a necessidade de um rei. Por quê? Se cada um fazia o que achava mais reto, é porque não tem alguém para chegar e falar, vamos lá, é desse jeito que a gente vai fazer. É assim que vai ser. Estava faltando um líder. Depois de Josué, a população ficou órfã. Outro propósito para completar, dar esperança de que um rei
viria guiá-los. Então, com esse tema negativo e com essa ideia que a gente viu da monarquia, que o autor foca tanto, a gente tem o propósito do livro dos Juízes. Necessidade de um rei e também trazer esperança, dar esperança. Porque quando a gente lê o livro de Juízes, a gente fica até angustiado, assim, ó, que é um livro difícil. Ô povo pecador, esse povo aqui. Mas a gente dá aquela pontinha de esperança, vai mudar. Porque um dia vai chegar um rei que vai tomar conta da situação. Então, pensando nessas coisas, a gente lê o livro de Juízes de uma maneira muito melhor. Beleza? Vamos então, só para a gente terminar essa parte de características básicas, como eu já falei, o gênero literário ele é basicamente narrativo. Ele tem uma coisinha ou outra diferente, por exemplo, no capítulo 5 é meio que um salmo escrito por Débora, que é um cântico dela, né? Mas, basicamente, são histórias. É um relato histórico de Deus conduzindo o povo por meio dos juízes. Deus conduzindo, mas o povo fazendo o máximo para não ser conduzido. É mais ou menos isso no livro dos Juízes. Então, vamos para o conteúdo, a parte que mais nos interessa. E aí eu vou pedir para vocês abrirem lá no capítulo 1, porque a gente vai fazer uma rodagem aqui no livro, e aí vocês vão passando página a página junto comigo aqui, para a gente dar uma olhada. Em geral, esse livro ele é dividido em 3 partes. Primeiro, o prólogo. Ele vai dar uma introdução ao livro, inclusive vai trazer um prefácio, que foi aquela parte que a gente leu no início da escola dominical, para dar um resumão de como é que vai ser o livro. A gente vai dar uma olhada nisso. A segunda é o conteúdo principal, que é a própria atuação dos juízes, que está ali no capítulo 3, versículo 7, até o 16, 31. Então, é quase o livro inteiro da atuação dos juízes. E a terceira parte são 2 histórias que tem no final, nos capítulos 17 a 21, que são tratados como 2 apêndices do livro de Juízes, que eles vão reforçar o tema do livro, mas eles não vão incluir juízes. São histórias paralelas, por isso que a gente chama de apêndices. São histórias que não tratam de juízes específicos, mas eles tratam de momentos dentro da história do livro de Juízes. E aí eles vão apontar para o tema mais uma vez. Então, essas 3 partes, vamos olhar cada uma delas. O prólogo. Como é que é o prólogo do livro de Juízes? Primeiro, no primeiro versículo já mostra qual a falta que faz o líder Josué. A gente leu, né, que depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Não tinha alguém que dissesse para eles, uma pessoa estabelecida por Deus ali para falar: você vai primeiro, eu vou organizar aqui como é que vai ser. Não, eles não tinham. Eles se perguntavam e falavam: não, vamos olhar e vamos ver o que Deus diz. Aí Deus dizia e eles faziam. Então não tinha um líder homem ali estabelecido por Deus. Então a gente já vê a falta da liderança pós-Josué. Depois, a gente vê as conquistas incompletas dos israelitas. Por que a gente chama de conquistas incompletas? Porque Deus mandou eles conquistarem completamente a terra, fazerem aquilo que Deus mandou, tirar os estrangeiros de lá para eles habitarem. Aí nos versículos de 1 a 5, eu não coloquei ele não. Nos versículos de 1 a 5 do capítulo 2, Deus repreende eles por não obedecerem, por não terem acabado com todo o povo da terra, mas resolverem fazer aliança com eles. Não foi isso que Deus pediu para vocês fazerem, mas foi isso que eles fizeram. E aí, do versículo 6 ao 23 do capítulo 2, que a gente leu no início dessa escola dominical, a gente vai ter um resumo da relação de Deus na época de Josué e depois em comparação com a época dos juízes. Abre lá no capítulo 2. Vamos olhar os versículos para a gente ter uma ideia da história. Eu acho interessante a gente fazer isso porque vai ser um resumão do livro de Juízes. No versículo 7, diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor.
Então está dizendo que o povo que estava com Josué seguiu ao Senhor, foi firme. O povo serviu ao Senhor. Até depois que Josué morreu, ainda teve o povo que estava com Josué, que ainda estava vivo, também serviu, continuou servindo firme ao Senhor. Mas veja aí no versículo 10 a nova geração. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. A outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. E aí o problema no versículo 11, então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Então a gente vê que depois de Josué, mudou de geração, o povo caiu. O povo caiu. E aí veio... não está ali, esquecendo, está aqui. Aí veio punição, versículos 14 e 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos inimigos, dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Deus, então, puniu o povo. A gente já está vendo o que está acontecendo aí. Caiu o líder, o povo caiu o líder, estou falando, morreu, né? Morreu o líder, acabou o ciclo dele, o povo cai, o povo agora é punido. E aí o que acontece? Versículo 16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Então, queda, punição, mas Deus ele é gracioso. Então ele levanta líderes para salvar o povo, para libertar o povo. Então Deus livra Israel. Mas aí a história continua, versículo 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Caiu de novo o povo. E aí, o autor, para não continuar escrevendo esse ciclo aí sem fim, ele faz um resumão nos versículos 18 e 19. Esses versículos são o resumo do livro de Juízes. Presta atenção nos dois versículos, 18 e 19. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Esse é o resumo do livro de Juízes. Deus liberta o povo por meio de um juiz, e aquele juiz reina no sentido de lidera o povo por um tempo de paz. Quando o juiz morre, o povo cai. O povo cai e é punido. O povo é punido, o povo clama ao Senhor. O Senhor levanta outro juiz que os liberta. O juiz morre e o povo cai. E assim vai, ciclo de juízes. E o pior, é um ciclo descendente, é o que está dizendo aqui no versículo 19. Reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. Não basta eles caírem, eles caem para pior, e para pior, e para pior. A gente vai ver que ao longo do livro de Juízes, os pecados vão se tornando cada vez mais difíceis da gente engolir. São piores. E aí, nos versículos 20 a 23 do capítulo 2, a gente vai ver os motivos pelos quais Deus não deu a conquista completa da terra, como punição. Ele falou, já que vocês estão vivendo desse jeito, já que vocês não querem fazer como eu pedi, então vocês vão viver no meio com os seus próprios inimigos na terra. E agora vocês vão aguentar. É punição de Deus ali também para eles. E no capítulo 3, versículos 1 a 6, a gente tem a confirmação dessa punição. O título até diz aí, né? Povos pagãos no meio de Israel. Esse é o início do livro de Juízes. Ele já dá o tom de que vai ser um livro difícil, de que vai ser um livro complicado. Era isso que estava escrito ali, né? Prefácio e atuação dos juízes. Então,
Esse é o prólogo do livro dos Juízes. Vamos para a segunda parte? Os Juízes de Israel. Não sei se vocês conseguem ler ali, acho que ficou talvez um pouco pequeno. Ele vai comportar o livro basicamente todo, desde o capítulo 3 até o capítulo 16. A gente vê ali que são 12 juízes. Alguns são conhecidos como juízes maiores e outros como menores. E o maior é no sentido não de ele ser melhor do que o outro, mas é porque a Bíblia dá mais texto bíblico para eles. Por exemplo, Otniel, que é o primeiro, ele é um juiz maior. Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Vários aí, para quem já tem muito tempo de igreja aí, já conhece várias histórias. Agora, provavelmente, se você lembrar de Tolá, Jair, Ibizan, Elon, esses aí a gente nem conhece. Só conhece quando lê aqui na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia dá um versículo, 2 versículos, só faz um resumão. Ele apareceu, julgou Israel e foi assim. Então, tem juízes maiores e tem juízes menores. Então, o autor dos Juízes, ele foi seletivo nas histórias que ele colocou aqui nesse texto. Ele contou de alguns e de outros não. Outros ele só registrou por nome. Mas vamos lá. Então, vamos começar pelo Otniel. Ele está ali no capítulo 3, versículos 7 a 11. Ali está 9 a 11 porque é quando ele aparece no texto, mas o contexto todo dele está do 7 a 11. Vamos ver o ciclo no livro, na história de Otniel. O ciclo está lá igualzinho. Olha lá, 3, 7. Alguém leu 3, 7? Então, primeira coisa do ciclo, o que é? Queda. O povo caiu, pecou. Versículo 7 mostra isso para nós. Segunda parte do nosso ciclo dos juízes, versículo 8. Alguém lê aí o versículo 8. Segunda parte do ciclo. A primeira queda, a segunda, punição. Deus puniu a esse povo. Entregou eles na mão de Cusã-Risataim. Eles ficaram meio que como escravos dos mesopotâmios. Mas aí vem a terceira parte do nosso ciclo, versículos 9 e 10. Então, punição, queda, punição, e aí o que aconteceu? O povo clamou ao Senhor. O povo ficou 8 anos como escravo ali dos mesopotâmios, então o povo clamou ao Senhor. Não, Deus, a gente cansou, Deus, a gente quer voltar para o Senhor. E aí Deus levantou o juiz, Deus se compadece do povo, levanta um juiz e o juiz os liberta. E aí a quarta parte, no versículo 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Queda, punição, libertação, período de paz. E aí o ciclo volta para o início. Você pode olhar aí no versículo 12. No próximo juiz, que é Eude, que vai ser levantado. Mas a história segue. Versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E o ciclo vai. O livro de Juízes é desse jeito. Levanta um juiz, ele salva. Acabou a história desse juiz, o povo cai e levanta outro e por aí vai. O segundo, então, a gente vê é Eude. E a história segue o mesmo padrão.
Aí vem um dos juízes menores, lá em 3, capítulo 31. Capítulo 3, versículo 31. Esse a gente não vê um ciclo. Por quê? Porque ele é um dos juízes menores. O autor ele simplesmente só jogou ali para falar. Ele existiu, ele estava lá. Pode falar. Vamos lá, porque ele é um dos juízes menores. Olha o que fala dele no livro de Juízes, desse Sangar, 3:31. Está escrito, depois de Eude, né, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Acabou. Depois já começa outro ciclo no 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Então, a Bíblia tem alguns juízes que ela não mostra o ciclo. Ela só fala, teve esse juiz nessa época aí, depois daquele foi esse. Ela só passa direto. Então, a gente não sabe quantos anos de opressão, quantos anos de libertação. Só colocam uma data aproximada, porque a gente sabe que ele veio depois de Eude. E aí, o texto bíblico dele é aquele ali. E a gente sabe que ele é um juiz porque o texto é claro, o texto fala, ele também libertou a Israel. Então ele deve ter provavelmente agido como um juiz também. Só que a gente não tem informação. O livro não quis trazer informação desse juiz para a gente. Ele é um dos juízes menores. E aí, logo em seguida, como a gente viu no 4, capítulo 1, a gente entra no tema, no juiz Débora e Baraque. Eles são da mesma época, eles estão na mesma história e são considerados ambos juízes. E a história deles está no 4 até o final do capítulo 5. A gente vê basicamente o mesmo ciclo aqui, e eu não vou ficar repetindo o ciclo para não ficar chato. Mas eu vou levantar alguns temas específicos de cada um que são interessantes para nós. Por exemplo, na questão de Débora. Talvez você possa se perguntar, por que uma juíza foi levantada? Porque naquela época, as mulheres elas não eram líderes, especialmente líderes de guerra, né? Não tinha isso, especialmente no povo de Israel. Deus ele deu funções específicas. Os homens vão liderar na batalha, coisa e tal, as mulheres vão liderar na família, nos filhos, em casa. Deus dividiu essas funções. Então, é difícil. Por que uma mulher liderou na guerra? Vê aí, capítulo 4, versículo 9. É Débora falando para Baraque. Alguém lê aí, por favor. Cícera. Cícera. Não, pode continuar. Cícera era o líder do povo que estava oprimindo Israel. Beleza? E aí, Débora ela deixa bem claro para Baraque. Baraque era quem deveria estar liderando. Baraque é que foi chamado para ser o juiz e o libertador do povo. Mas ele virou para Débora e falou, não, se você não for comigo, eu não vou. Ele estava desencorajado. E aí Débora falou na cara dura para ele, já que você não vai, o povo todo aqui vai saber que uma mulher está libertando o povo. A honra não vai cair na sua mão, mas nas mãos de uma mulher. E isso vai ficar como vergonha para o seu nome. Ela coloca isso claramente para eles. Não é questão aqui de machismo ou feminismo, é questão da época aqui. E ela se mostra aqui como era para você ter ido, mas como você não vai, eu vou. Eu vou obedecer ao Senhor. Então, nem de tudo os juízes eram ruins. Débora foi uma boa juíza nesse sentido. Não era questão dela ir, mas como ele não foi, alguém tem que ir. Isso é importante para nós também. Homens, eles são chamados para se levantar e, por exemplo, tomar cargos de liderança dentro da igreja, de oficialato, serem presbíteros, diáconos. Mas quando eles não fazem o trabalho, é problema. Porque Deus chamou os homens para fazer o trabalho de liderança dentro da igreja, de ensino e coisa e tal. Mas quando não se levanta, Deus levanta mulheres também, e é importante que isso aconteça. Não que as mulheres não tenham função de ensino na igreja, é óbvio que tem. Mas Deus principalmente coloca mulheres para ensinar mulheres e homens para ensinar no geral. Mas quando os homens não se levantam, Deus chama
mulheres para fazer isso também. Essa específica parte de Débora é muito importante para a gente entender isso. Próximo juiz, Gideão. É um dos que tem a história mais conhecida. Talvez depois de Sansão seja ele que tem a história mais conhecida. Que ele vai se mostrar no início um líder totalmente relutante. Eu já preguei nesse texto de Gideão algumas vezes, do versículo 11 até o versículo 24. É Deus lutando com Gideão, como se ele precisasse, né? Mas mostra como se Deus estivesse lutando para que Gideão fosse liderar Israel. Gideão, ele fica falando, Deus, mas não dá. Deus, mas chama meu irmão. Deus, mas eu sou tão pequeno. Fica dando desculpa para não ir. Até que Deus meio que se mostra ali para ele. E aí, quando Deus se mostra ali para ele, ele ainda fala, então, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Aí, se você me der essa prova aqui, eu vou. Ele precisava de provas e mais provas para ir. Ele era relutante, ele era totalmente sem coragem. E aí, ele vai. Ele faz coisas boas, ele liberta Israel de fato. Ele, inclusive, por não levar Israel de forma assim, corajosa, Deus ele até mostra um dos motivos para que Deus, não sei se você lembra da história, leva Gideão para batalhar, e ele fala, não, tem muita gente aí. Aí ele manda Gideão ir lá no lago, né? E aí você vai tomar água, e quando você for tomar água, você vai tomar água igual o cachorrinho. Você lembra que ele... Porque aí ele vai falar, todos os soldados que beberem água de forma normal, assim, você manda embora, não precisa. Todos os que beberem água dessa forma que você está bebendo aí você leva contigo. Sobrou 300 para lutar a guerra. Os 300 de Esparta e os 300 de Israel sobraram aí para lutar a guerra. Por que Deus faz isso? Capítulo 7, versículo 2. Alguém lê aí para nós. Gideão ele não liderava de uma forma sadia que Deus falou. Se o povo for em grande número, eles vão achar que são eles, porque Gideão não está liderando, não sou eu que estou guiando por meio de alguém. Então eu vou levar o mínimo possível de gente para ganhar essa guerra, para o povo falar, caramba, isso foi um milagre, foi Deus. Deus queria que eles tivessem certeza que era Deus. O povo precisava, de fato, de ver com os próprios olhos. Inclusive uma coisa ruim, para você ver como é que a história vai degringolando. Gideão ele é chamado também de Jerubaal. O que significa Jerubaal? Aquele que contende com Baal. Baal é o nome de um deus da época lá. Só que o próprio Gideão caiu em idolatria ao deus Baal. Isso está lá no capítulo 8, versos 22 a 27. Você pode até marcar aí na sua Bíblia para ver, aqui Gideão cai em idolatria. O próprio líder que Deus levantou cai em idolatria a outro Deus. E outra coisa interessante, esse capítulo 8, ele mostra como Gideão foi um cara difícil, viu? É só Deus mesmo para usar pecador desse jeito. Gideão, parece que o que ele gostava mesmo não era de liderar e de fazer as coisas que Deus mandava. Olha o que ele gostava, capítulo 8, versículo 30. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Era disso que ele gostava. Era disso que ele gostava. E a partir daí, inclusive o texto mostra no versículo 31 que ele teve um filho de uma concubina, e esse filho foi problema. Porque logo que Gideão morreu, esperava-se que o filho dele liderasse, que era esse Abimeleque. E aí nos capítulos 9 e 10 vai mostrar a derrocada do povo por causa de Abimeleque. Abimeleque, Deus não o elegeu como juiz, como libertador, e ao invés disso, Abimeleque foi um opressor e assassino dos próprios israelitas. Ele não só lutou para matar os estrangeiros, mas contra o próprio povo, porque ele era um opressor. Bom, a história de Gideão já começa a ser mostrada bem complicada para a gente. Ele foi um juiz que libertou Israel,
Mas espera aí, ele teve muitas dificuldades. E aí a gente tem um espaço agora dos dois próximos juízes, Tolá e Jair, que são juízes deixados de lado, assim, esquecidos, porque tem um textinho muito pequeno sobre eles. Tolá está no 10, 1 e 2, e Jair está 10, 3 a 5. E fala muito pouco sobre eles, mas eles foram juízes que lideraram Israel por muitos anos. Um 22 anos, o outro 23 anos. Eu vou deixar aqui para vocês uma coisa legal sobre esses dois juízes aqui. Não sei se vocês conhecem o reverendo Emílio, ele tem uma série de pregações na igreja dele no livro de Juízes. E ele tem uma pregação fantástica sobre esse texto aqui, de Tolá e Jair. Aí você fala, como é que o cara pregou sobre Tolá e Jair? Dois juízes que não falam nada. E ele fala uma coisa muito interessante, que é como Deus governa de forma ordinária, ou seja, de forma comum. Não acontece nada de diferente, mas a maioria das vezes Deus governa desse jeito sobre nós. A gente espera coisa demais, a gente espera acontecimentos mil e coisa e tal. Não, a maioria das vezes Deus quer governar a gente de forma comum, para a gente ver Deus agir nas coisas comuns da vida. Por isso que também que tem esses juízes menores aí, beleza? É uma pregação fantástica dele que eu acho bem interessante. Fica aí a dica, caso você queira ver depois. Então, vamos correr aqui, porque senão eu vou demorar muito. Jefté vem logo em seguida, do capítulo 10 a 12. E aí, Jefté foi um outro dos juízes maiores, junto com Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. E aí, mais uma vez, o povo caiu, e aí o ciclo se repete. E aí, em Jefté, acontece mais um assunto que degringola de novo, vai mais para baixo ainda. Jefté, ele era um cara meio impulsivo, que queria fazer as coisas por conta própria. Deus levantou ele para libertar Israel, mas ele queria ir fazer as coisas por conta própria. E aí, quando ele foi para a guerra, Deus mandou, não, você vai e você vai lutar lá. E provavelmente ele ganharia, certamente ele ganharia, porque Deus estava guiando eles. Mas Jefté ainda quer fazer um voto. Fala, se eu ganhar, a primeira pessoa, quando eu estiver voltando para casa, a primeira pessoa que sair da porta, eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. Para que ele faz isso? Não precisa. E aí quem sai quando ele vence? A própria filha dele. E aí dá maior problemão. Porque o que ele vai fazer com a filha dele agora? E aí o trem se desenrola todo. Tem uma coisa importante sobre esse texto. Muita gente acha que ele oferece a filha para morrer, porque ele falou que vai oferecer em holocausto. Mas não é isso que o texto dá a entender. Quando ele fala oferecer em holocausto, o texto dá a entender para a gente que o que aconteceu foi que ele dedicou a sua filha exclusivamente para o Senhor. Tanto que ele fala que ela vai permanecer virgem o resto da vida inteira. Ele não fala em nenhum momento que ela morreu. Tanto que quando ele fala, ele ofereceu a filha, vamos achar o texto aqui, que 11, lá no finalzinho. 11:39. Diz assim, vamos ler a partir do 38. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Ele está falando com a filha dele, né? Você vai ir por 2 meses para se preparar. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ela não chorou a morte dela, ela chorou a virgindade dela. Aí em seguida, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que ele proferiu. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Ou seja, não fala que ela morreu. Na verdade, então, o que a gente entende aqui é que não é questão de holocausto para oferecer uma pessoa, porque isso é um absurdo. Deus falava, isso é abominação. Não pode oferecer sacrifício com humanos. Não existe isso para Deus. Então, o que se entende aqui é que Jefté, ele ofereceu, foi a filha para Deus de forma que ela não seria possuída, nem casaria. E isso foi um problema para Jefté, por quê? Porque acabou a linhagem dele, ele só tinha ela de filha,
então ele não acabou a linhagem dele. A família dele se extinguiu depois da filha dele, porque ela não pôde mais ter filhos. Enfim, outra história bem pesada. E o pior, no capítulo 12, versículos 1 a 6 aí, que é o final da história de Jefté, a gente vê que Jefté peleja contra os efraimitas. Efraimitas não é um povo estrangeiro, é o próprio povo de Israel. Deu problema, foi pior, causou, inclusive, lutas internas dentro de Israel. Ele foi um libertador? Foi um libertador. Mas não foi um libertador nada perfeito. E aí, a gente tem a sessão de três não, né? Não, sim, são três. 3 juízes, logo depois de Jefté, que também a gente não tem muita informação sobre eles. Eles estão aí no 12, de 8 a 15. Só fala, eles fizeram isso, lideraram por tantos e tantos anos e por aí vai. E aí a gente termina os juízes com Sansão. Provavelmente uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é a história de Sansão. E a gente vê nesse juiz que Deus ele realmente se colocou à disposição ali de Sansão. Ele colocou o seu espírito ali para agir por meio de Sansão, tanto que Sansão deve ter sido o homem mais forte da história da terra, que pisou na face da terra, que vencia guerras contra milhares de homens sozinho, o texto diz. Ou seja, ele foi realmente usado por Deus para libertar Israel contra os filisteus. Mas Sansão, mesmo tendo se dedicado ao Senhor desde o seu nascimento, ele não cumpriu bem o seu dever nesse sentido. O texto mostra um Sansão que fazia as coisas de forma muito impulsiva e principalmente um Sansão que não sabia controlar os seus apetites sexuais, vamos dizer assim. Se entregava para a mulherada, principalmente para aquela que ele se apaixonou, que foi Dalila, né? E aí isso causou a queda dele, causou a queda de Israel para os filisteus. E Sansão teve mais êxito como juiz, não em vida, mas quando ele morreu, quando ele estava para morrer. Foi a época em que ele mais foi usado por Deus. Que ele fala até aquela frase bonita, né, de Deus, me usa agora, mesmo que eu morra aqui, para que eu derrube os filisteus e salve o povo de Israel. E ele abre os braços e derruba as colunas, mesmo cego e destruído. Ele pede força de novo para Deus, agora para cumprir de fato o que ele tinha que fazer desde o início, só lá no final da vida. Então, esse é o resumo dos juízes. E, meus irmãos, é difícil, às vezes é de embrulhar o estômago a gente vê essas histórias desses homens. Eles são libertadores, são, mas quão pecadores eles são também. E aí vem os apêndices finais, que são 2 histórias. A história de Mica e o Levita. Para vocês terem uma ideia, Mica e o Levita. Esse Levita ele sai da terra dele, vai lá para a casa de Mica. E Mica, o que ele faz? Ele estava precisando de um líder espiritual ali, no caso um sacerdote. O que ele faz? Ele mesmo unge esse Levita a sacerdote e começa a fazer as coisas na casa dele. Do jeito que ele quer. Não, vamos seguir as coisas, vamos fazer do nosso jeito aqui. Sem olhar para as regras, para as leis, e essa parte conta a história. E depois o crime de Gibeá de Benjamim e sua punição. O propósito desses 2 apêndices aí é enfatizar ainda mais o quão desorganizados o povo era e quão dependentes de liderança eles estavam. Não são histórias de juízes, mas são histórias paralelas ali, para mostrar mais uma vez o tema do livro. Bom, principais temas, e a gente está chegando no final. Primeiro, a relação de Deus com o seu povo. Aqui a gente tem o período talvez mais tenebroso da história de Israel. Deixa eu ver que horas são aqui, tenho que encerrar. Mais tenebroso da história de Israel, mas algo importante tem que ser dito aqui. A relação de Deus com Israel, ela é tanto condicional como incondicional. Deus, ele não remove a graça do seu povo. Por mais que o povo seja o mais pecador possível, Deus sempre está lá. Deus sempre está com eles. Deus, de vez em quando, ele deixa o povo ser punido, mas ele sempre volta e abençoa o povo. Por quê? Porque a aliança que Deus fez é incondicional. Ele fez, ele vai cumprir.
com o seu povo, essa aliança. Mas ela é também condicional no sentido de que o povo precisa também obedecer ao Senhor, porque senão o povo vai sofrer. Tanto que as promessas que Deus faz, elas só são cumpridas em épocas em que o povo obedece ao Senhor. Senão, Deus dá um tempão ali de espera, até aparecer o povo que obedece. Então, essa tensão aí vai conduzir toda a narrativa de Juízes. O povo cai, peca, é punido. E quando é que Deus abençoa? Quando o povo clama, quando o povo se arrepende e vai atrás. Aí ele abençoa. Segundo tema, a administração do governo de Deus sobre o povo. Quem que era rei nessa época? Não tinha. Gideão vai responder, olha lá, 8:23. Capítulo 8, versículo 23, diz assim, Gideão falando, porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor é quem vai vos dominar. Ou seja, Gideão está dizendo, quem é líder de vocês é Deus, não sou eu não. Então, nessa época, quem liderava ali era Deus, vamos dizer assim. Claro que é Deus, Deus sempre lidera o povo. Mas não tinha uma pessoa específica. E isso não é uma falha de Deus para mostrar, não, Deus está liderando, então ele está falhando em liderar o povo. Não, porque Deus estava querendo mostrar, foi a forma como que ele escolheu para mostrar um governo, como um governo descentralizado não vai produzir uma nação santa. Eles vão precisar de um rei. E aí Deus está usando esse livro para mostrar, vai vir um rei, vocês precisam desse rei. E ele vai chegar, só aguardem por ele. Deus usa esse livro para falar isso também. Que a administração, a gente não consegue viver sem uma liderança justa. Não consegue viver sem uma liderança justa. E o nosso rei é Jesus Cristo. A gente vai falar disso. E o último tema que eu trouxe aqui é a depravação humana e o amor de Deus. Isso talvez seja a coisa que fica mais latente nesse livro, né? O homem peca, cai e vai no pior do lamaçal do pecado. Mas mesmo assim, Deus mostra o quanto ama o seu povo por meio da libertação, por meio da salvação e mostrar a minha aliança é com vocês, eu vou conduzir vocês. Mesmo que vocês sejam pecadores. Para acabar, última parte, apontando para Cristo. Esse livro nos mostra o quanto que a gente precisa de um líder. O quanto que a gente precisa de ser conduzido. Porque se depender de nós, a espiral é descendente, é dos juízes para baixo. A gente até às vezes obedece, mas sem alguém para nos conduzir, a gente está perdido. A gente precisa de um rei. Davi, ele foi até conclamado como esse rei. Mas nem Davi foi justo o suficiente. Nem Davi passou incólume ao pecado. Não, precisava de um rei perfeitamente justo. E então esse livro nos dá a esperança de que um rei prometido virá. Na verdade, ele já veio, né? Que é Jesus Cristo. E aí, 2 textos importantes para a gente. Vamos lá para Hebreus. Para a gente encerrar. Hebreus capítulo 12. É a última coisa mesmo. Hebreus 12. Na verdade, primeiro 11, né? Hebreus 11, de 32 a 34. Homens pecadores e a graça. Olha o que está lá em Hebreus 11, 32 a 34. O texto diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O que o livro do Hebreus está fazendo? Ele está exaltando esses homens
E a gente viu quão ruins às vezes esses homens foram. Mas o livro de Hebreus fala, eles são homens que estão no hall da fama e da fé, porque eles foram usados por Deus para libertar. Mas não é por causa deles, porque eles apontavam para alguém, um libertador final, que está lá em Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler esse texto todo mundo junto? Hebreus 12, 1 e 2, que é a conclusão desse hall da fama da fé, porque todo mundo apontava para esse aqui. Hebreus 12, 1 e 2, vamos ler. Portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mais do que com esses juízes, a gente aprende com esses juízes algumas coisas. A gente aprende que Deus ele usa homens pecadores para libertar o seu povo, para conduzir o seu povo às vezes. Mas mais do que a eles, nós temos um líder supremo, um rei, que é Jesus Cristo. Ele acabou com essa inconstância. Ele é pleno para nós. E o texto do livro de Juízes vai apontar para ele o tempo inteiro, como esperança de que vai dar certo. Amém? Vamos orar para encerrar? Obrigado, Senhor, por esse momento juntos, falando sobre o livro dos Juízes, esse livro às vezes difícil de ler, de aguentar, mas ele nos traz esperança de que nós temos um rei que já veio para resolver o problema, mas quando ele voltar, ele vai resolvê-lo plenamente e nós estaremos eternamente com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa esperança que o Senhor nos dá. E é no nome de Cristo que oramos. Amém.